Bem, hoje vamos falar sobre a questão sexual, sobre a sexualidade. Primeiro vamos ver sobre a definição de sexualidade, a normalidade do sexo, a anormalidade, a sexualidade anormal no cristianismo e também a abstinência contra aquilo que Deus proíbe de forma saudável. O que é sexualidade? Então, Freud, um psicólogo que desvendou aí várias coisas sobre a questão sexual, ele afirma o seguinte, que a sexualidade é toda atividade pulsional que tende a obter uma satisfação. Então, essa é a definição de sexualidade para Freud. Já alguns dicionários comuns falam o seguinte, que é uma série de processos psicológicos e físicos, de sensações, sentimentos, trocas afetivas, necessidade de carinho e contato, de necessidade e aceitação. Na Bíblia, a sexualidade ela tem pelo menos 3 funções. A primeira é levar a uma unidade íntima e sem igual entre duas pessoas, ou seja, os dois se tornarão uma só carne. Então, o que liga intimamente uma mulher a um homem é o ato sexual. Gênesis 2:24, Mateus 19:5, 1 Coríntios 6:16, Efésios 5:31 afirmam isso. Segundo ponto é fornecer prazer às pessoas envolvidas. Provérbios 5:18, bendito seja o manancial, o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então a palavra alegra-te do hebraico significa prazer, êxtase, ou seja, é algo para que sinta prazer. E o terceiro ponto, Gênesis 1:28, diz que é destinado à procriação. Então, essa aí é a definição bíblica e as funções do sexo que Deus deixou para o ser humano. Então, lembrando que a sexualidade normal é no casamento bíblico, conforme a Bíblia define. A sexualidade é algo natural, ninguém pode negar isso. É algo natural que o ser humano já nasce com isso, com esses desejos, com a sexualidade ativa, dentro da normalidade, é isso. E vemos aqui, pela história, 3 fases da sexualidade em todo o mundo. Primeiro, houve aí uma repressão. Essa repressão ela foi de origem católica. Então a Igreja Católica ela pregava durante todo o período que ela dominou o mundo, aí 1260 anos, foi toda a Idade Média. Então, conforme a Igreja Católica, o ato sexual era pecado. Nas visões dos pais da Igreja, como Agostinho, ele diz o seguinte, que o prazer sexual era algo incorreto, não podia ter o prazer sexual. Já Tomás de Aquino afirma que o sexo é algo pecaminoso, e foi aí que deu origem ao celibato. A outra fase foi a banalização, em rompimento com a Igreja. No século XVII, Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, eles criticaram o conceito de que o sexo seria o pecado original. A Igreja Católica defendia isso, que quando a mulher e o homem comeram do fruto, ali foi o ato sexual. E você observa que isso não é verdade. Então, esses pensadores também discordaram, e no século XVIII foi oficializado pela Revolução Francesa o divórcio e o sexo livre entre solteiros. Sigmund Freud atribuiu a repressão sexual a distúrbios psicológicos. Então, para ele, todo aquele que tinha depressão ou tinha qualquer distúrbio psicológico era devido à repressão sexual. Então, ele defendia a liberalização do sexo. E na década de 60, consuma aí a banalização sexual com os métodos contraceptivos. Então, saiu aí as pílulas anticoncepcionais e outros meios, e também o rock and roll, que na época existia lá aquela ideia, sexo, droga e rock and roll. Então foi uma geração aí que viveu e trouxe até os dias atuais uma banalização do sexo. Porém, tem a outra fase que é chamada de supressão. O que é supressão? É a pessoa ter o equilíbrio com relação à sexualidade, ele saber das suas fragilidades, saber dos seus impulsos e respeitá-los dentro dos valores morais.
Fora do casamento, a Bíblia chama de adultério, Êxodo 20:14, fornicação, 1 Coríntios 6, 13 e 18, prostituição, Apocalipse 21:8, e 1 Coríntios 6:9 chama de sodomia. Então, e a Bíblia diz no Salmo 84:11 que Deus não nega nenhum bem aos que andam em retidão. Então, se o adultério, se a fornicação, se a prostituição e se o homossexualismo fosse bom, a Bíblia não negava, Deus não negava. E essa questão de combater o homossexualismo com ira, como alguns cristãos fazem, principalmente alguns pastores que falam coisas absurdas contra o homossexual, lembra-se que há uma separação entre o pecado e o pecador. Então, diante de Deus, todo pecado é pecado. A gente não pode colocar um como se fosse o pior de todos. No século que vivemos aí, a busca excessiva, incessante pelo prazer, como bem supremo e como modo de vida, trouxe aí várias anormalidades sexuais que chamamos de parafilias, entre elas a pedofilia, que é a atração sexual por crianças. Isso aí é uma parafilia. O exibicionismo é o desejo de mostrar os órgãos, né, para uma pessoa estranha ou desprevenida. O fetichismo, que é a excitação sexual exclusiva com o uso de objetos inanimados pelo próprio indivíduo, né? A pessoa olha lá para roupas íntimas, sapato feminino, por exemplo, e começa a se excitar com aquilo. Então isso aí é chamado de fetichismo. O masoquismo, aqueles que sentem satisfação com o próprio sofrimento. A pessoa sente prazer no ato sexual, com dor. Então isso chama de masoquismo. E o sadismo sente necessidade de criar na vítima uma sensação de terror, né? A aplicação de sofrimento ao outro na hora do sexo. E também a agalmatofilia, que é o prazer sexual por meio de estátuas e manequins. Outra parafilia é o voyeurismo. A pessoa obtém prazer observando à distância as pessoas se despirem, né, ou se envolverem com atividade sexual. Então é mais um tipo. O froteurismo é a excitação sexual através do homem fixar o corpo, né, o órgão genital em outra pessoa, né? Isso acontece geralmente nos coletivos, nos trens. O transtorno transvéstico. A pessoa tem prazer em vestir a roupa do outro gênero no ato sexual. A zoofilia, prazer em relação sexual com animais. A urofilia, excitação a urinar no parceiro ou receber dele um jato urinário, ingerindo-o ou não. A necrofilia é a atração por ter relação sexual com o cadáver. A coprofilia é prazer em manipulação de fezes próprias ou do parceiro no ato sexual. A mecanofilia é a atração sexual por máquina, né? Esse tipo de parafilia existe muito aí, principalmente no Japão. Então veremos agora algumas das consequências da sexualidade, no caso normal, né, da sexualidade normal entre homem e mulher fora do casamento. Então, primeiro, ocorre aí vários danos cerebrais. Tá? A oxitocina e a vasopressina são considerados os hormônios do amor. Então, quando há o ato sexual, esses hormônios são produzidos. Entretanto, numa relação sólida, esses hormônios aumentam e eles são benéficos para o organismo, para o cérebro. Quando é na relação promíscua, eles diminuem bastante. Lembrando que camisinha ela não protege o cérebro. O segundo é a questão da geração de filhos. Então, o ato sexual normalmente gera filhos. E veja que as consequências são drásticas em todo o mundo. 28% das meninas engravidam nos 3 primeiros meses de relação sexual. Adolescentes engravidam, aí 28% delas apenas nos primeiros meses. E a maioria das gravidez indesejadas vem aí principalmente das adolescentes, nesse caso do Brasil. 41% das 208 milhões de gestações que existem no ano não são planejadas. 200 mil mulheres morrem anualmente por causa do aborto, principalmente do aborto clandestino. 16 milhões de adolescentes entre 15 a 19 anos dão à luz no mundo. Então veja só, meninas, né, dando à luz. Então isso tudo é consequência do ato sexual fora do casamento,
que traz aí sérios problemas. O terceiro ponto é que o sexo, ele vicia. Quando ocorre o ato sexual, o organismo ele solta a dopamina, e para o casamento isso é bom, mas fora dele é mal porque vicia. Quanto mais se troca de parceiro, mais dopamina o organismo produz, então a pessoa se torna aí sexualmente descontrolada. E a questão da masturbação, né, muitos perguntam, será que masturbação é pecado? Primeiro, Gálatas 5,19 chama de lascívia. Mateus 5, 27 e 28, Jesus diz que só em olhar para uma mulher com intenção impura, comete adultério com ela. Então, nesse caso, a masturbação, ninguém se masturba pensando numa paisagem, numa ilha. Normalmente, a pessoa que se masturba, ele está pensando na parceira sexual. E isso aí é adultério intencional. Romanos 6,12 fala que leva à escravidão. Então, aquilo que leva para essa escravidão se torna pecado. A pessoa não pode ser servo do pecado. E a masturbação deixa a pessoa viciada. E 1 Coríntios 3,16 fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, por mais que muitos da medicina moderna afirmem que a masturbação é algo saudável, mas as pessoas que se masturbam com intensidade sabem que não é bem assim. Ela causa danos terríveis e irreversíveis, principalmente ao cérebro. Existe aí alguns livros, né, Testemunho para a Igreja e outros, que fazem uma condenação severa e prescrevem também ali a quantidade de prejuízo à saúde que a masturbação causa. Então não é algo bom. Então é dever do cristão abster-se disso. E já a sexualidade invertida, ou seja, no caso do homossexualismo, é bom que a gente se compreenda que na contemporaneidade as pessoas elas definem a moral como algo que não vale mais. Existe aí, em consequência disso, o narcisismo, que é o amor excessivo por si mesmo. Não importa o que ocorra, o que importa é que eu me ame, que realize aqueles meus desejos. O hedonismo, que é a busca pelo prazer imediato, né, como única forma de vida e moral possível. Então existem muitos hedonistas. O relativismo, que defende que a vontade do indivíduo ou do grupo e as verdades morais religiosas e mesmo científicas variam conforme a época, o lugar, o grupo social e os indivíduos de cada lugar. Então não importa o que você faça, tudo é relativo, tudo depende, não há uma norma padrão que regulamenta nada, não existe uma moral, não existe nada disso, uma lei, tudo é relativo. O egoísmo, que é colocar os próprios interesses, opiniões e desejos em primeiro lugar, em detrimento do ambiente, das pessoas, e o egocentrismo, que é colocar o eu como centro de tudo. Então, devido a isso, as pessoas, eles ignoram e têm aí 1000 desculpas para os seus atos. Faremos agora uma breve análise sobre a questão do homossexualismo, em termos biologicamente, anatomicamente e funcionalmente. O assunto da homossexualidade, por meio das mídias e mesmo em escolas religiosas, tem um objetivo que é tirar a sensibilidade das pessoas para a homossexualidade, ou seja, torná-la como algo natural. Você observa que existe aí uma promoção agressiva do homossexualismo, disfarçando de combater a intolerância, né? Nesse caso, você pode ver que essa mesma mídia que prega agressivamente o homossexualismo, ela não promove nenhum direito que seja contra o sistema, né? Que é a liberdade, que é a questão política, que é a igualdade. Você não vê a mídia defendendo isso, mas como se trata do homossexualismo, você vê. Então nós veremos agora aqui o lado invisível da homossexualidade. Primeiro, quais são as causas do homossexualismo? Então, as causas, elas são envoltas de alguns mistérios. Como que a pessoa se torna homossexual? Primeiro, é bom entender que é fruto do pecado. Então, antes do pecado, Deus fez homem e mulher. Então, não existia a questão do homossexualismo. Pode ser algo biológico. Então, a pessoa já nasce com a predisposição, né? Alterações hormonais durante a gravidez,
né, da mulher, pode trazer um filho com isso, traumas infantis, mau relacionamento familiar e também fatores sociais negativos. A influência homossexual quando criança em um adulto, da família ou vizinhança. Se uma criança é criada com algum homossexual, então ele termina sendo influenciado. Também, boa parte dos homossexuais são vítimas de abuso sexual quando pequeno. Cresceram em famílias desequilibradas, onde os papéis do pai e mãe foram trocados ou indefinidos. É bom que se entenda que não há prova científica que afirme que a promiscuidade seja um determinismo genético. Então não há prova sobre isso e também sobre o homossexualismo. Então, no caso do homossexualismo masculino, a anatomia humana ela é contrária ao sexo anal. No caso da vagina, que é o órgão sexual próprio para o ato sexual. Já o ânus não. As paredes do reto são muito sensíveis. E além disso, você observa que aquele órgão ali, ele não passa de um aparelho excretor. É por ali que sai fezes. E essa é a sua única e exclusiva função de colocar para fora os excrementos que o corpo produz. Um estudo em Amsterdã, ou seja, 86% dos casos de AIDS foram homens do mesmo sexo que praticavam relações sexuais. Existe também aí a meningite bacteriana, que é uma meningite perigosa, né, que teve um surto aí em Los Angeles e em Nova York. E também a hepatite viral, né, que também é causada mais por esse tipo de relação sexual. As TVs, os sites, as revistas mostram aí o sexo anal como algo normal, maravilhoso. Entretanto, existe aí a endocardite bacteriana, que é uma doença causada, né, que é uma bactéria que aloja no coração, que desenvolve a partir do ato sexual anal. E 36% do câncer retal é visto em gays. Então isso a mídia não mostra. E com relação ao lesbianismo, em 2013, o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostrou aí um aumento de 10% dos casos de HIV em mulheres, no caso lésbicas. Então você vê que não é algo exclusivo também do homossexualismo masculino. A sífilis é algo normal entre as lésbicas. A questão do HIV é baixo, mas outras doenças sexualmente transmissíveis, os índices são muito altos. Sífilis, gonorreia, né, que é causada por bactéria também. As herpes, causada por um vírus, né, que não tem transmissão. A transmissão não é exclusivamente sexual, mas é comum entre aquelas que são lésbicas. No caso, a candidíase, também que é causada por fungos. A tricomoníase, que é um protozoário que causa corrimento. O HPV, né, ou condiloma, que é o câncer genital no colo do útero, também é excessivamente visto em mulheres lésbicas. Além disso, tanto a homossexualidade feminina como masculina, elas estão aí associadas a vários problemas psicológicos. Aquilo que falamos no início, é inerente do ser humano uma moral divina. E essa moral, ela é contra aquilo que é mal para o ser humano. Então, as pessoas que praticam alguma coisa contrária à moral que está inerente ao ser humano, a consciência culpada gera vários distúrbios. Em outubro de 2000, a Associação Médica Americana descreveu o seguinte, que gays, lésbicas e bissexual estão em alto risco de distúrbios psiquiátricos e comportamento suicida. Na Holanda também foi feito um estudo e publicado, né, nos arquivos da psiquiatria geral, que encontrou um alto índice de doenças psiquiátricas associadas com prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. E o maior índice de depressão, desordem bipolar,
pânico, agorafobia e comportamento obsessivo compulsivo nas pessoas homossexuais. E mulheres com algum contato homossexual nos 12 meses prévios foram diagnosticadas com mais frequência com maior depressão, fobia social ou dependência alcoólica. Então note que a pesquisa foi feita nos Estados Unidos e alguns estudiosos alegaram que é devido à repressão que a sociedade tem. Então por isso as pessoas tinham esse distúrbio psicológico. Entretanto, a Holanda é o país onde há a maior liberalidade com relação a homossexuais. A pesquisa constatou o mesmo fator. Então não se trata de repressão social, trata-se da moral que está no centro da consciência humana. Estão, de certa forma, fazendo uma promoção de algo que você vê que não é normal, como se fosse normal, para que fosse aceito normalmente pela sociedade. Primeiro, a ideologia de gênero, que alguns atribuem ao marxismo. É bom que se entenda que Karl Marx está muito atrás aí da ideologia de gênero. Era do século passado e essa ideologia de gênero é agora, desse século em que estamos, século XXI. Então, quem criou essa ideologia foram aí sociólogos americanos. Então, na verdade, foi encomendado para ele fazer esse tipo de apologia sobre a questão da ideologia de gênero. Então, é algo que veio do capitalismo. Você não vê na China, você não vê nos países comunistas, em alguns países do Oriente Médio, a promoção do homossexualismo. Pelo contrário, há um combate a esse tipo de ato nesses países. Então, qual a razão? Primeiro, existe aí em todos os países o que chama de controle de natalidade, mas existe no mundo um controle global. Então, as elites do planeta, elas não querem que haja aí uma quantidade excessiva de pessoas nascendo. Então, por isso, foi criado esse tipo de coisa. Então, qual a razão dessas elites não quererem uma quantidade excessiva de pessoas no planeta? Primeiro, porque essas elites, eles sugam as nações. Então, cada país pagam aí, através das suas dívidas, dos seus empréstimos, dos seus convênios com essas nações, com seus órgãos, FMI, Organização Mundial do Comércio e outros, eles pagam aí anualmente bilhões e bilhões e bilhões e até trilhões, dependendo do país, para esses países. Ou seja, a procriação, ela se dá mais nas camadas mais pobres. Então, reduz-se a população e vai acontecer o quê? Mais dinheiro, né, para esses órgãos que a mídia chama de mercado. Você vê que há muitos anos, no caso do Brasil, a TV, ela fazia aí uma espécie de... As TVs, as escolas, mostravam aí que a família ideal era 2 filhos. Depois surgiu o HIV, que é consenso entre o pessoal da saúde, que foi um vírus produzido em laboratório. Então, qual o objetivo desse vírus? Quando o vírus surge também a camisinha. E a ideia era, use camisinha, use camisinha. Então, usando camisinha não se tinha filhos. Mesmo assim, as pessoas se acostumaram com o vírus e não ligaram mais tanto para ele. Vê aí no Brasil o Zika vírus, que milhares de crianças nasceram aí com microcefalia. E o que você viu nos jornais era, não tenha filho nessa época, não tenha filho nessa época. Então, tudo isso aí foram meios de controlar o excesso de natalidade. Entretanto, qual o meio mais eficaz? O homossexualismo. É, até o momento, impossível um casal homossexual eles terem filhos. Então foi o método mais eficaz. Além disso, você vê também essa promoção como algo de realmente causar um caos moral no mundo, porque isso excita a classe conservadora. Então a classe conservadora se irrita com isso e busca aí meios autoritários para acabar com esse problema. E é por isso que está sendo eleito em vários lugares governos que são autoritários, que combatem essa causa. E você vê que o mundo ele caminha para isso, para um governo
totalitário no mundo todo. Então, tudo isso está relacionado a isso. Algum tempo atrás, eu fui convidado por uma mãe para aconselhar uma jovem que se envolveu com o lesbianismo. E uma das coisas que eu falei para ela foi isso. Eu falei, olha, você nunca vai ser feliz com tal atitude. Uma das razões é o preconceito. Você sempre vai enfrentar. Então não adianta, por mais que tente normalizar, o preconceito é grande no mundo. E você vê aqui que no Brasil, uma média de 300 homossexuais são assassinados anualmente. Além da discriminação no trabalho, nas igrejas e em outros lugares. O que a Bíblia fala sobre isso, sobre o homossexualismo? Romanos 1, 26, 27 fala que ali tem uma repreensão muito dura para isso, né? No Antigo Testamento também falava contra o ato, né? Inclusive era pena de morte, mas não só o homossexualismo. Outros pecados também existia a pena de morte para eles imediata. Agora, à luz de 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz o seguinte: não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ali está uma lista de pessoas que não vão entrar no céu. Note que são os praticantes. Não é porque você tem a tendência de ser um adúltero que você vai se perder. Não, é pela prática. A pessoa que é praticante. E note que ali não está apenas os homossexuais. Por mais que as religiões, as igrejas discriminem e pastores falem com ira contra o homossexualismo, e tais pastores também estão envolvidos com adultério. Então, para eles, o homossexualismo é o pecado gravíssimo. Entretanto, na lista dos perdidos não está só o homossexualismo, não só o sodomita, não só o efeminado, está também os ladrões, alguns políticos que combatem aí o homossexualismo para poder se reelegerem, para ganhar os votos dos evangélicos, dos católicos, da classe conservadora, são ladrões. Entendem? E está aqui. Então, pecado diante de Deus é pecado. Mas a boa notícia está em Mateus 18:11, que fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, há solução para qualquer tipo de pecador. Outra pergunta que fazem: o que fazer com o homossexual na igreja? É permitido? Jesus jamais lançou fora aqueles que iam até ele. E a igreja que representa Cristo deve aceitar todas as pessoas, porém com uma ressalva, sendo que ele não deve praticar o ato, porque o pecado não é a pessoa ter a tendência, não é a pessoa ser um homossexual, não é a pessoa ser uma lésbica. O pecado é a prática. Mas se a pessoa tem aquela tendência, ele é um homossexual, mas ele não pratica, ele se refugia em Deus, ele busca o poder dos céus para não praticar. Existem duas razões para um novo casamento na Bíblia, entre homem e mulher, que é a morte ou o adultério. Porém, tem muitos divórcios. O que acontece? Ao divorciar, por incompatibilidade de gênero ou por qualquer outra razão, o divorciado, ele não pode ter relação sexual. Então, se encaixa no mesmo lugar do homossexual. Existem mulheres que são divorciadas, mas que não podem casar, porque o marido não casou ainda e não morreu. Então, essa pessoa não pode ter outro casamento, não pode ter relação sexual. E vive na igreja normal. E também o solteiro. O solteiro, às vezes, se abrasa, tem desejo de ter relação sexual, mas ele não pode ter porque é pecado. Então, tanto o divorciado, que o marido não cometeu adultério, ou a esposa, né, e estão vivos, não pode ter ato sexual, não pode casar de novo. Convive na igreja normal. O solteiro convive na igreja normal, sem estar em pecado. E o homossexual pode estar na igreja normalmente, desde que não pratique o ato. Então nós vamos concluir agora com alguns passos para a pessoa se abster